Sei. Não sei. Eu sei que o fato é que voltamos, né, Juan? Voltamos, eu acabei mexendo aqui e a internet complica muitas das vezes a internet, que é a nossa principal vilã, né, Juan? Acaba é, caindo e hoje não foi diferente. Se bem que hoje a internet não teve muita culpa não, né, Juan? A culpa foi minha aqui que eu não soube mexer onde deveria, mas vamos tocando. Vamos tocar o bate-bola que acontece às segundas e sextas-feiras e tem o apoio, né, do canal Ceará Plástica, de futebol. O Juan, vamos começar o programa falando de futebol amador. Futebol amador que nós temos, Juan. Aliás, Juan, eu acho que a nossa abertura acabou caindo, né? E começou, foi um novo vídeo, né? Mas sem problema nenhum. É assim mesmo. Infelizmente acontece isso. Vamos começar falando do torneio, Juan, do torneio que acontece lá na Lagoa do Serrote, nesse final de semana, lá no Júnior do Espetim. Aliás, a organização é do Júnior do Espetim, Juan, mas acontece na Arena Ferreirão. Acontece na Arena Ferreirão, todos os jogos a partir de 8 horas. 8 horas da manhã vai ter o primeiro jogo, Juan, que foi estabelecido em sorteio, né? O primeiro jogo vai ser entre Amigos do Evandro e o Real Madrid Quadro-B. Esse jogo acontece às 8 horas. 8h40, Bom Jesus e Amigos DJ, que é um time aqui do Barro Preto, né? Acho que é o Gils que está levando esse time. Esse jogo acontece 8h40. O terceiro jogo é 9h20. 9h20, o Real Madrid do Pedregal joga contra a equipe do PSV da Lagoa do Serrote. O quarto jogo acontece às 10 da manhã, Cearazinho do Riacho Verde e o CRB do Pistola. O quinto jogo acontece às 10h40, Grêmio da Bahia e o PSV da Lagoa do Serrote 4A. O sexto jogo acontece às 11h20, Santa Rita City, é o time do Mauro, né? Enfrenta o Lincânia. E o sétimo e último jogo acontece às 12 horas, meio-dia, Juan, é o Cruzeirão do Barro Preto. Cruzeirão do Barro Preto, Cruzeirão da Massa, estreia contra a equipe do Santos, né? A equipe do Santos, ou seja, vai ser muitos jogos lá na Lagoa do Serrote, nesse sábado de aleluia, começando às 8 da manhã. E só a primeira fase são 7 jogos. E depois classificam 7, né, Juan? Aí eles vão fazer sorteio para saber quem pega quem. Aqui eu mando um abraço para todos os organizadores, o Júnior do Espetim e também, acho que é só o Júnior que está à frente, né, Juan? Ou seja, são muitos jogos na primeira fase, na segunda fase. Vai ser um dia de muita bola na rede lá na Lagoa do Serrote. Tá certo, Juanzinho? Antes, Juan, aliás, agora, né? Já que o nosso destaque acabou caindo, né? A internet caiu. A internet não, né? Foi um erro técnico aqui, um erro nosso. Acabou os nossos destaques não ficando no início do programa. Acabou a internet. Hoje quem derrubou a internet foi nós, Juan. Mandar um abraço para o meu amigo Raimundo Jacomo Pereira. Um abraço para ele. Ele que é torcedor do Guarani de Sobral. A gente vai falar de segunda divisão do Campeonato Cearense. E o Guarani perdeu em casa para o Horizonte. O Guarani está com uma situação muito difícil. Agora precisa ganhar 3 jogos. É tiro curto. Diga, Juan. Para mim, o Horizonte sobe e os outros se matam. Eu estava achando que o Guarani ia dar muito trabalho, mas já estou com medo do Guarani. Estou achando que é capaz, Juan, de subir o Horizonte e a equipe do Icasa. A gente já fala de segunda divisão. Mandar um abraço também para o Isaías Talvanes. O Isaías, que é torcedor do Ceará Esporte Clube, também curtindo o bate-bola. A gente agradece os nossos amigos que curtem o bate-bola aqui no Facebook, tá certo? E também no YouTube, Juan. Os seguidores, né, da página do bate-bola, os nossos amigos do Facebook, os inscritos na página do canal Ceará Plástica 79. O nosso programa que acontece às segundas e sextas-feiras, e como eu falei, repito, tem o apoio do canal Ceará Plástica 79 e do canal OBC de Futebol, o canal do Juan. E os nossos amigos, né, quem quiser ajudar a gente a fazer a nossa programação, é só deixar aí, na medida do possível, a gente lê as mensagens, Juan.
programa que a gente vai dar uma melhorada. Nos próximos dias tem novidade aqui na nossa programação, tá certo, Juanzinho? Vamos falar agora de torneio de penalidades, né? Febre na nossa região. E nesse final de semana não vai ser diferente. Vou mandar um abraço para o Salles, Raimundo Salles Neto. Um abraço para ele, gente da melhor qualidade. O Salles que diz que torce Palmeiras, Juan. Tá certo? Um abraço para o Salles. O Juanzinho, vai ter no Riacho da Montada, nesse final de semana, o torneio. O torneio lá, Juan, já tem quase 60 duplas inscritas. Quase 60 duplas inscritas. Esse torneio é o primeiro torneio de pênalti de dupla lá no casarão do Chico Neudo, no Riacho da Montada. A organização é do Francisco Neudo, da Dona Cícera e família. A gente vai ter lá também, Juan, gol diferenciado e Rosineudo do Paredão. A inscrição, Juan, R$ 40. O campeão ganhou R$ 800 troféu, o vice R$ 400 mais troféu, o terceiro colocado R$ 200 troféu, o quarto colocado R$ 100 troféu. Esse torneio, que é domingo de Páscoa, Juan, acontece, aliás, começa às 8h30 e tem transmissão da equipe Entrando em Campo do Gelson Nascimento, na página do Entrando em Campo, no Facebook Gelson Nascimento. Ou seja, Juan, vai ser uma manhã de muita bola na rede, lá no Riacho da Montada, que acontece um dia antes, sábado de aleluia, a partir das 17 horas, o primeiro bolão de pênalti de dupla, no casarão Chico Neudo. Juan, eles vão, é o reconhecimento da trave, é um bolãozinho, R$ 20, no dia 8/4, ou seja, também conhecido como próximo sábado de aleluia. E a premiação, Juan, vai ser dinheiro, né? De acordo com o que arrecadarem, vai ser dinheiro e também umas luvas, Juan, luvas. Diga, Juan. Próximo programa já vai ser um dia antes do bolão e 2 dias antes do torneio. É sim. Juan, mandar um abraço também para o meu amigo Vinícius Silva. Vinícius Silva, que é batedor de pênalti, e foi terceiro colocado no torneio do Gordinho, que houve em Santana do Acará. Um abraço para o Vinícius Silva, ele que é torcedor do Flamengo. Um abraço para ele, para o grande Vinícius Silva. Tá certo, Juanzinho? É. Então, esse torneio do Chico, aliás, o torneio lá no Riacho da Montada, eu vou mandar um abraço para todos os organizadores, em especial para o Josimar e o Douglas, né? Os nossos times que são também organizadores e vão participar desse grande torneio, desse grande evento. Tá certo, Juanzinho? Então, falando em torneio de penalidades, outubro é logo ali, né? Vai ter lá na Lagoa do Serrote o primeiro torneio do Mercadinho Lagoa, da família Paula. Mandar um abraço para todos, né? Para o Danilson e para todos da organização. Lá é R$ 4.000 de premiação. R$ 4.000 de premiação. Só o campeão, Juan, vai levar R$ 2.000, o vice R$ 1.000, o terceiro R$ 500 e do quarto ao oitavo R$ 100 para cada um. A inscrição lá é R$ 100. Haverá também o bingo de uma ovelha. R$ 5 a cartelinha, ou seja, você pode ir lá bater pênalti, sair com R$ 2.000 e com a ovelha no ombro, tá certo? E haverá também torneio feminino nesse dia, lembrando que quando estiver mais próximo, a gente vai divulgar tudo certinho, principalmente o torneio feminino, Juan, diga. É difícil ter a habilidade de ganhar o torneio e ainda a sorte de levar a ovelha. É sim. Pode... Imagina o campeão levar a ovelha. Aí dá certo, né? Ou seja, Juan, acontece, vai ganhar o dinheiro para comprar a bebida, né, fazer a festa, ainda vai comprar a ovelha para fazer o churrasco. É assim. Falando na Lagoa do Serrote, Juan, vem aí também o primeiro torneio, a primeira Copa Regional da Lagoa do Serrote feminino. A inscrição é apenas R$ 150 e a premiação é R$ 2.000 para o campeão. Lembrando que cada time que participar desse evento, Juan, vai, no dia do jogo, né, tem que ser R$ 25 para o árbitro. R$ 25 para ajudar a pagar o árbitro. Tá certo, mano? Então, mais uma vez, mandar um abraço em Fortaleza para o Isaías e também para a Gabi. Mandar um abraço para o casal curtindo o bate-bola. Tá certo, Juanzinho? Alguma coisa? Um monte de grupo de duplas novas no casarão do Chico Neudo. É sim, muitas duplas. Show de bola lá. Seis a mais. Desde o último programa. Exatamente. Lembrando que o sorteio será nessa semana. Então, mais uma vez, um abraço para o meu amigo Vinícius Silva, para o meu amigo Raimundo Jaco Pereira, para o Isaías Tavani e também para Gabriela Diniz. A gente abraça todos os nossos amigos que curtem o bate-bola que terá novidade. Logo, logo teremos novidades no bate-bola, a gente dando uma ajeitada, né? Dando uma melhorada para que a gente possa levar mais informações de maneira que seja melhor, né, Juan? Dar uma melhorada aqui no nosso som, tá certo? Agora, Juan, vamos falar de futebol brasileiro,
começando pelos estaduais. O futebol brasileiro, muitas decisões nesse final de semana, e a gente vai começar a passar a limpo o que aconteceu nesse final de semana, começando com o nosso manjadinho. O nosso manjadinho teve clássico rei na Arena Castelão, Fortaleza e Ceará, e o Juanzinho vai falar os resultados. Fortaleza 2, Ceará 1. É sim, então, o primeiro jogo, né, o Fortaleza saiu à frente, agora a gente tem outro jogo no próximo domingo. Diga, Juan. Não, próximo sábado. Próximo sábado, 16 horas, é o jogo de volta. Diga. A Tia Gabi disse que na hora que saiu o gol do Ceará, o Fizeste teve uma comemoração diferenciada. Né? Eu quero que os dois se pronunciem aí. O Juanzinho, só aqui uma notinha do meu amigo Alveci Ripardo, mandar um abraço para o Alveci. O Alveci tem um programa também no Facebook e no YouTube, às quartas-feiras, sempre às 19, sempre às 18h35. Estava previsto esse torneio que a gente anuncia aqui, Juan, para o dia 8, coincidia com o torneio do Júnior do Espetinho, que a gente falou também. Então, até segunda ordem, esse torneio, esse campeonato, essa Copa Feminina está adiada, né? Acho que estão fazendo aí, vendo quais são os times que vão participar para fazer o conselho técnico, daí formularem a tabela e começar essa competição, que certamente o OBSI vai nos manter atualizado de tudo o que acontecer nesse torneio feminino, tá certo, mãe? Então, Campeonato Cearense, próximo sábado, às 16 horas, jogo de volta. Lembrando que o Fortaleza joga pelo empate. O Ceará precisa ganhar com um gol de diferença para levar para os tiros livres da marca do pênalti. A partir de 2 gols, é campeão direto, ou seja, vai ser um jogão, um jogo bem emocionante, porque quando o Ceará e Fortaleza se enfrentam, sempre acontece jogão. Né? É isso, Juanzinho? Vamos falar agora da segunda divisão cearense, times querendo subir. Lembrando que só são 3 rodadas, só jogos de ida, e o Juan vai falar os jogos que aconteceram nesse meio de semana. Mandar um abraço, Juan, para o Padre Elvis, que é presidente do Cruzeirão da Massa, Cruzeiro do Barro Preto, que estará sábado, né? Sábado na Lagoa do Serrão, a gente já falou, sábado a partir das 12 horas. O jogo do Cruzeirão é 12 horas para lá no Cruzeiro. Vamos também mandar um abraço para o Dedé. O Dedé é presidente também do Cruzeiro, e o Dedé que curte o nosso programa no YouTube. A gente coloca o programa no YouTube, o Dedé curte o programa, um abraço para ele. Falar no Dedé, mandar um abraço para o Matias. Matias, lá no São Maurício, o garotinho também curte o bate-bola, um abraço para ele. Então, a segunda divisão, infelizmente, parece que não vai dar mesmo para o Guarani de Sobral. Floresta 0, Casa 0, Guarani 1, Horizonte 3. Ô, Juan, com isso, o Guarani, infelizmente, é o lanterna do quadrangular. O Horizonte é o primeiro, com 3 pontos, o Floresta e o Em Casa tem 1. E agora, Juan, para o Guarani subir, ele precisa ganhar os 2 jogos. Ou seja, está muito difícil para o Guarani. O Juan vai falar os jogos da segunda rodada, lembrando que só são 3. Falar no Padre Elcio, mandar um abraço também para a comadre Kessia e também para o Rafaelzinho. Horizonte, Floresta. Guarani vai pegar o Icasa jogando Icasa. Exatamente. O Guarani, Juan, só tinha um jogo em casa, que foi esse que ele perdeu. Agora ele joga fora de casa contra o Em Casa lá em Juazeiro, né? Ah, não, ele recebe o Floresta no último jogo, né? Em casa com o Horizonte, e o Guarani recebe o Floresta em casa. É só jogos, só 3 jogos para cada time. É duas estatísticas ruins, já que o Icasa está jogando em casa, e o Icasa é muito bom em casa. Trava a língua aí. Juan, agora o Guarani recentemente está numa freguesia danada com o Floresta. Ou seja, o Guarani vai ter que pontuar contra o Icasa e ganhar o último jogo e torcer por outros adversários, né? Ou seja, não está muito boa a situação do Guarani. Era para o Guarani tinha a obrigação de ter ganho esse jogo do Horizonte, né? Então o Horizonte parte na frente, o Horizonte está com a faca e o queijo na mão para subir para a primeira divisão do Campeonato Cearense, o nosso manjadinho. O Juan começou também, né? As finais no Campeonato Carioca. A gente teve clássico no Maracanã, o último sábado, e o Juan vai atualizar o placar. Flamengo 2, Fluminense 0. O Pedro e o Ayrton Lucas marcaram para o Flamengo. Agora, o jogo de volta é no próximo domingo, às 18 horas. 18 horas, falar a mesma coisa. O Flamengo, para ser campeão, joga pelo empate, por vitória, lógico, e pode até perder com um gol de diferença. Para o Fluminense ser campeão, precisa ganhar com 2 gols e ganhar nos pênaltis. A partir de 3, o Fluminense é o campeão. É essa. Diga, Juan. E eu ouvi um comentário de que esse jogo
aconteceu o dia da mentira, né? 1º de abril. A torcida foi olhar a relação e fez assim, é dia da mentira. Gabigol e Everton Ribeiro de fora. A escalação do Flamengo deixava o Gabigol no banco, né? E a torcida do Flamengo derrubou o treinador antes do jogo, mas o fato é que o Gabigol entrou no segundo tempo e acabou ajudando na vitória do Flamengo. Ontem está acontecendo a Taça Rio. A Taça Rio, que o Botafogo, para participar da Copa do Brasil no próximo ano, ele é obrigado a ganhar a Taça Rio e ontem acabou virando, Juan. Audax 1, Botafogo 2. Exatamente. Então, o outro jogo acontece domingo às 16 horas, lembrando que o Botafogo joga pelo empate. Se o Audax ganhar, seria a maior vitória da história dele? Não sei. Porque é um título, né, Juan? Um título. Juan, está acontecendo em São Paulo também, e para surpresa de muita gente, o Palmeiras perdeu. O Palmeiras, que não perdia há muito tempo, acabou perdendo o jogo ontem. O Juan vai atualizar o resultado. Água Santa 2, Palmeiras 1. Que fosse só um jogo. Foi um jogaço, né? Foi um jogaço. O treinador do Palmeiras ficou muito preocupado, e dando graças a Deus de ter o jogo de volta. Até ele falou próximo domingo, ou a gente vai reverter ou vai passar uma vergonha muito grande. Foi isso que falou o treinador do Palmeiras. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Lucidário. O Lucidário, na Santa Rita, curtindo bate-bola. O Lucidário, que é presidente do São José da Santa Rita. Um abraço para ele, um abraço para o Eric. O Eric, meu ex-aluno, filho do Lucidário. Gente da melhor qualidade, o Eric. Mandar um abraço para todos de casa, tá certo? Meu amigo Lucidário, que sempre que pode, curte o bate-bola. A gente agradece os nossos amigos, Juan, aqui. Aliás, quem quiser deixar mensagem, pode mandar mensagem na medida do possível. Às vezes a internet não deixa, né? Às vezes a internet acaba não deixando a gente fazer o programa como a gente gosta, tá certo? Vamos mandar um abraço em Sobral também pro Fabinho. O Fabinho, que é torcedor do Santos, já vai começar o Brasileiro. Aliás, já foi atualizada as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e o Fabinho está preocupado com o Santos, tá certo? Quem está preocupado também é o meu Messi Ripado, está preocupado também com o São Paulo dele, ou seja, o Campeonato Brasileiro já vai começar, só tem mais esse final de semana, o outro final de semana já é Brasileirão, o melhor e maior campeonato do mundo. E o Cruzeiro está preocupado? O Cruzeiro também, se bem que o Cruzeiro virou. Recorreu a 3 rebaixados. Sim. Então podemos dizer que é o mais preocupado. O Juanzinho, o Lucidário, que é torcedor do Palmeiras, tá certo? O Lucidário, que é torcedor do Palmeiras, acredito que o Lucidário está confiante, né? Confiante que o Palmeiras reverteu. O resultado é mais time, né? E eu acredito que lá no campo do Palmeiras, o Água Santa vai ter muitas dificuldades. Diga, Juan. Como já foi mencionado aqui, o Raimundo Giacomo disse que o Água Santa é uma equipe muito bem treinada e vai dar trabalho para o Palmeiras no jogo da volta. E também é um dos grandes candidatos a ascender a Série C do próximo ano. Né? Interessante, Juan, que esse time, aqui dando que o crédito, né, para o Raimundo Giacomo, realmente é muito bem treinado. Ontem, por exemplo, ele jogou, não teve aquela de ficar só se defendendo e ganhou numa sorte, não. Ele atacou. O Palmeiras teve 15 finalizações e eles tiveram 13. Ou seja, um time muito bem treinado. E assim, o Água Santa é o último jogo do ano. Ele não tem mais competição esse ano. Terminou o Paulista, terminou domingo, o campeão, o vice-campeão, aqueles jogadores vão jogar em outro time. O Água Santa fica parado e só volta no próximo ano com o Campeonato Paulista e também com a Copa do Brasil e a Série T, né, Juan? Grande candidato a ascender a Série C, né? Sim, falar no futebol paulista, Juan, mais uma vez a gente abraça todos os nossos amigos que curte o bate-bola que teremos novidade, breve, logo a gente vai ter novidade aqui na nossa programação. Ontem, Juan, a gente conheceu no final de semana os times que subiram para a Série A1. A Ponte Preta já havia ganho 3-0 do Piracicaba fora de casa e o Novo Horizontino tinha empatado fora de casa com o Noroeste. O Juan vai atualizar os resultados de ontem e quem subiu para a primeira divisão, para a Série A1 do Paulistão. Novo Horizontino 3, Noroeste 0, Ponte Preta 2, Piracicaba 0. E os agregados acabaram que para o Novo Horizontino ficou 4-1 e para a Ponte Preta ficou 2-0. Ou seja, os times primeiro e segundo, que já eram grandes candidatos a subir, não deu outra. Sim. O Juan, mais uma vez, mandar um abraço para o Fabinho, em Sobral e para Eloá e também para Samara. O Albeci está lembrando que até que enfim o Palmeiras perdeu um jogo. O Palmeiras não perdeu um jogo desde aquele jogo que ele perdeu para o Atlético Paranaense 2-1 no Campeonato
Brasileiro, ou seja, fazia muito tempo, acho que foi em agosto esse jogo. O Palmeiras, há muito tempo, não perdia um jogo. O fato é que o Água Santa acabou ganhando. A primeira vitória do Água Santa, Juan, a primeira vitória do Água Santa sobre um time grande de São Paulo. Sobre os 4 grandes, Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, ganhou ontem na decisão. E caso o Palmeiras seja campeão no próximo final de semana, que é o mais provável, não será campeão arrastão. Juan, está acontecendo final também lá para os lados do Rio Grande do Sul. A gente teve a primeira partida lá na Serra Gaúcha. Caxias 1, Grêmio 1. O Caxias que ficou com um jogador a menos no finalzinho do jogo, né? Foi 1-1. E a gente vai ter o jogo de volta próximo sábado, 16h30, na Arena do Grêmio. Ou seja, tem tudo aí para o Grêmio conseguir mais um título, tá certo, Juan? É sim. Lá nos lados de Minas Gerais também tem decisão. Tem decisão e teve o primeiro jogo. O Atlético Mineiro 3, América Mineiro 2. O América de mandante, o Atlético Mineiro saiu na frente. Não uma boa vantagem. Acabou que teve uma falha do Ederson e mesmo assim o Atlético conseguiu... Do Everson, né? Que você quer dizer? Do Everson. E o Atlético conseguiu fazer o gol no apagar das luzes. Uma fatalidade. Lá tem, Juan, lá tem questão de melhor campanha. Como o Galo foi melhor campanha na primeira fase, o Galo joga por 2 resultados iguais. Então, não vale para o América ganhar só com gol de diferença. E lá também não dá pênalti. Lá ele tem ou ganha de 1-0, se ganhar com a diferença de 1 gol, o campeão é o Galo. Precisa ganhar com 2 gols, coisa que não tem nem no Rio de Janeiro, nem em São Paulo e nem aqui no Ceará. Aqui no Ceará o Fortaleza ganhou 2-1. Se o Ceará ganhar com a diferença de 1 gol, pênalti. Em São Paulo, a mesma coisa. Se o Palmeiras ganhar 2-1, pênalti. A partir de mais de 1 gol, é campeão direto. Né? Lá no Rio de Janeiro também não tem vantagem. O Flamengo ganhou 2-0. Se o Fluminense devolve 2 gols de vantagem, pênalti. Se ganhar com 3 a mais, é o campeão direto. Tá certo, Mozinho? O campeonato que está atrasado é o Pernambucano. Né? Todos os campeonatos estão sendo... Diga, Juan. Agora o momento que eu estava esperando o programa inteiro. Todos os campeonatos estão já no afunilamento, principalmente os principais centros, mas lá em Pernambuco, a gente teve a última rodada, aí lá classificam 8. Muito parecido com aliás, 6. Muito parecido com o regulamento do Campeonato Cearense. O Sport foi o primeiro, passou direto para a semifinal. O Retrô foi o segundo, passou direto para a semifinal. O Náutico foi o terceiro, pega o Salgueiro, que foi o sexto, e o Petrolina foi o quarto, pega o Santa Cruz, que foi o quinto. Aí, Juan, a gente tem 4 times aqui que vão disputar o quadrangular da morte. O quadrangular da morte, muito parecido com o que aconteceu aqui. O Juan vai falar os times que... Primeiro, o Central, o Porto e o Maguari, não acontece nada, né? Nem classificaram e nem vão para esse quadrangular da morte. Diga, Juan. Caruaru, 13º. Belo Jardim, 12º. Afogados da Engazeira, que tirou o Galo. 11º e o Ibis em 10º. Para o Ibis permanecer sem o quadrangular da morte, precisava só torcer contra o Maguari e também dependia de si mesmo. Só dependia de si mesmo. Só que aí o Ibis não ganhou, o Maguari ganhou e acabou dando o que deu. É sim, o Ibis, né, que acabou ganhando do Santa Cruz, Santa Cruz classificou. Agora ficou assim os confrontos, né? Quem passar de Petrolina e Santa Cruz pega o Sport na semifinal, e quem passar de Náutico e Salgueiro pega o Retrô também na semifinal. Mandar um abraço, Juan, para o meu amigo Antônio Cláudio, ele sempre que pode curte o bate-bola, ele às vezes está em Sobral, às vezes está em Viçosa do Ceará, ele anda em todo o Ceará, um abraço para ele. Onde ele tiver, um abraço para ele, ele que é torcedor do São Paulo, né, Fábio? Um abraço para ele. Ô, Juan, quem foi campeão ontem foi o Bahia. Bahia foi campeão, tinha empatado o primeiro jogo e ontem foi o grande campeão Bahia, Juan. Bahia 3, Jacuipense. 3-0 para o Bahia, teve o último gol do Jacaré. O gol do Jacaré foi no minuto 50 e conseguiu o título de número 50 para o Bahia. E lá teve musiquinha para o Jacaré, show de bola. O narrador da Sociedade da Bahia, hoje estava passando no Redação Esporte TV, a música bem interessante, o Jacaré fazendo sucesso lá no Esquadrão, lá no Bahia. A gente vai até finalizar o programa hoje, homenageando o torcedor do Bahia. Aliás, o hino do Bahia é muito bonito, a gente vai tocar o hino do Bahia. A gente teve também, Juan, lá em Goiás, o primeiro jogo da final do Goiano, e deu a
Atlético. Atlético 2, Goiás 0. É o Atlético 2. O Atlético, inclusive, dominando o campeonato. Exatamente. Ano passado ganhou os 2 jogos. Né? Teve um que mandou 3-0 para cima do Goiás e dessa vez não tomou conhecimento, ganhou de novo e tem tudo, né, para ganhar mais um campeonato a equipe do Atlético, né? O Atlético muito forte, mano. Então a gente abraçar aqui os nossos amigos que curtem o bate-bola, mandar um abraço para o Eliseu. O Eliseu, que é torcedor do Fortaleza e torcedor do Mengão, curtindo o bate-bola. Um abraço para o Mané, para a Sandra e também para a Letícia. A gente abraça todos os nossos amigos que curtem o bate-bola. Juan, futebol feminino. Chegamos à 6ª rodada, mais uma goleada que as meninas do Ceará tomaram, né? Pegaram, para surpresa de 0 pessoas, mais uma goleada. E o Juan vai falar todos os jogos. Lembrando, Juan, que a gente teve hoje à tarde o São Paulo. O São Paulo ganhou 7-0 do Ariquemes. Ariquemes. Que é o sabe que porra da gente do Ceará. É verdade. Eu tô ansioso para saber, Juan, qual vai ser o resultado do Ceará e esse time. Que eles pegam goleada todos os jogos. E eu tô querendo saber também quem as meninas do Ceará vão fazer gol. Quem vai se atrever a tomar gol? O Ceará, 6 jogos, tomou 46 gols, não fez nenhum ainda. Ou seja, o Ceará é o Ibis no futebol feminino, pelo menos esse ano. Cruzeiro 2, Atlético Mineiro 3, Ferroviária 3, Bahia 0, Real Brasília 0, Corinthians 0, Palmeiras 11, Ceará 0, Grêmio 1, Santos 0, Internacional 3, Avaí Kinderman 2, Flamengo 1, Atlético Paranaense 0. O Ariquemes jogou? Jogou com o São Paulo agora à tarde e pegou 7-0. O meu amigo Antônio Cláudio está dizendo que hoje está em casa e está dizendo que o São Paulo dele está fraco. O São Paulo a gente vai ver quando começar o brasileiro, né? Porque acabou não passando das quartas de final do Paulistão. O Juan, o futebol feminino tem o Corinthians na liderança, a Ferroviária é o 2º, o Flamengo o 3º, o Palmeiras o 4º, o Internacional o 5º, o Grêmio é o 6º, o São Paulo agora, Juan, é o 6º e o Grêmio é o 7º. E o Atlético Mineiro é o 8º, lembrando, classificam 8 e vão para o mata-mata. Agora vamos falar de Copa Libertadores da América. Copa Libertadores da América, amanhã, terça-feira, também conhecido como amanhã, começa a Liberta, Juan. Alianza Lima e Atlético Paranaense, Argentino Júnior, Independiente del Valle, The Strongest River Plate, Independiente Medellín Internacional, Metropolitanos e Nacional do Uruguai. Só atualizar o jogo do Inter, Juan, é amanhã às 9 horas. O Inter que joga fora de casa. Mais uma vez, abraçar todos os seguidores da página do Bate-Bola, os nossos amigos do Facebook e os inscritos no YouTube. Diga, Juan. O Furacão é 7. O Furacão, né, que joga amanhã também, é às 19 horas. E quarta-feira. Quarta-feira tem Mengão, quarta-feira tem Palmeiras, quarta-feira tem Fluminense. O Juan vai atualizar toda a rodada. Dá um abraço para o meu amigo Regis Pereira, torcedor do Flamengo, o homem que gosta de uma resenha no grupo do Mengão. O homem que não gosta, ele não se une, é com o Vitor Pereira. Um abraço para o Reginho aí. Gente da melhor qualidade, lá. E temos o dia dos estreantes aqui, 4 estreantes jogando nesse dia. O Alcas com o Flamengo, Patronato e Atlético Nacional, Cerro Porteño em Barcelona, Nublense e Racing Clube, Bolívia e Palmeiras, Sport Cristal e Fluminense, Deportivo Pereira e Colo-Colo. Ô, Juan, lembrando, Juan, que esse jogo do Flamengo acontece às 19 horas e tem a transmissão, Juan, da ESPN Brasil. ESPN Brasil. Quinta-feira, Juan, tem mais jogos, Juan. Palmeiras antes foi batizado. Atlético Mineiro e Libertad, Liverpool e Corinthians, Melgar e Olímpia, Monagas e Boca Juniors. Sim, o Ceará feminino ganhar uma partida, eu vou dar um brinde, assim, o Alveci não acredito, vai dar um brinde pra gente sortear aqui no bate-bola. Grande Alveci, Alveci, eu acho que você não vai ter esse gasto não, viu? Porque eu acho que o Ceará não vai ganhar nenhum jogo. Aliás, eu tô torcendo que o Ceará faça um gol no futebol feminino. E o resto, tá lembrando aqui que o Palmeiras ontem foi batizado, e realmente foi, né? Foi batizado, fazia muito tempo que não perdia um jogo, e ontem foi batizado e com água santa, né? Ainda bem que foi água santa, né, Juan? Você atualizou os jogos de ontem, horário do brasileiro? Não, quinta-feira, né? O Corinthians joga às 19 horas. E o Atlético também. E o Atlético Mineiro também joga às 19 horas.
Já só atualizar os jogos do Brasileiro na quarta, o Flamengo 19 horas, o Palmeiras 21 horas e o Fluminense 21 horas. Lembrando que esse jogo do Fluminense e do Palmeiras são os jogos da Globo, né? Globo São Paulo do Palmeiras e Globo Brasil vai ser o jogo do Fluminense. Tá certo, Luan? Tá certo. Sim, Sul-Americanas. Terça-feira, também conhecido como amanhã, o João vai atualizar os jogos. Audax Italiano e News Old Boys, Goiás e Santa Fé, Serra e LDU de Quito, Estudiantes de Mérida e São Lourenço, Blume e Santos, Milionários e Defesa. Sim, o Flamengão acima de tudo vai dar certo. Agora sim, o Vitor Pereira colocou o Gabigol no banco, mas foi uma semana que o Gabigol não tinha treinado bem, e o Gabigol, no final do jogo, soltou, né, deu aquela entrevista dizendo que agora quer jogar na posição dele e vai ter trabalho para o Pereira. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos torcer, né, porque a torcida do Flamengo não quer ver o Gabigol no banco de jeito nenhum. E assim, no sistema que o Vitor Pereira joga, ele prefere o Pedro, né? Mas eu acho que dá para dar um jeito ali os dois jogarem, tá certo? Vou mandar um abraço para minha aluna do 8º ano, a Sarinha Matheus. Um abraço para ela. Vai dar certo, Mengão. Se Deus quiser, vai fazer uma boa campanha. Boa campanha não, vai ser chegar na final no Maracanã, e é isso que o torcedor do Flamengo quer e é isso que o torcedor do Flamengo acredita. A Sul-Americana, que amanhã, como eu falei, tem o Goiás em campo, não é isso? O Goiás Às 7 horas. às 7 horas. E o Santos do Fabinho, às, às 9h30. Pegando lanterninha do Campeonato Boliviano. Isso, mas fora de casa, né, Juan? Fora de casa. Quarta-feira tem Sula. Juan. Mais uma vez, Juan, hoje, muita gente curtindo o bate-bola. A gente agradece os seguidores da página do bate-bola, os nossos amigos do Facebook e os nossos inscritos no canal Ceará Classe 79, os jogos de quarta da Sula, Juan. Danúbio e Emelec, Fortaleza e Palestina, esse jogo às 7 horas, Oriente Petroleiro e Estudiantes, América Mineiro e Penharol às 9 horas, e o Ginásio com o Universitário. Eu vou mandar um abraço para a Ana Souza, um abraço para ela também curtindo o bate-bola. A gente agradece demais, lembrando que na quarta-feira, o Fortaleza joga às 19 horas, a estreia, e o América às 21, né? 21 é a estreia das equipes brasileiras, Juan. E quinta-feira tem rodada, Juan. Huracan e Guarani, Magallanes e Botafogo às 9 horas, Acadêmica Puerto Cabelo e Tolima, Taquari e Red Bull Bragantino às 9 horas, e o segundo tempo de Tigre e São Paulo às 9 horas. É sim, o Wes está lembrando aqui, o Juan, que o Gabigol viajou e realmente o Gabigol era dúvida, o Gabigol teve um problema no Mundial de Clubes ainda, ele vinha jogando com esse problema, mas graças a Deus o Gabigol está se recuperando e vai, né? Não acredito que ele, não sei se ele vai jogar de início. Se o Vitor Pereira tiver com a intenção de colocar o Gabigol no início do jogo de domingo, ele não vai iniciar o jogo lá em Quito, mas o fato é que ele viajou e certamente vai jogar parte do jogo. Mandar um abraço para o meu amigo Francisco José Faustino, conhecido no meio do futebol como Guaru. Um abraço para ele, e ele está mandando um abraço aqui para você, Juan. Guaru, gente da melhor qualidade. O Guaru, que é narrador da Resenha Esportiva. Um abraço para ele. Falar na Resenha Esportiva, vou mandar um abraço para todos os integrantes da Resenha Esportiva, o Dedé e também o meu amigo Guaru. Aproveitar e mandar um abraço também para os integrantes da TV FP, Gelson Nascimento, o Xandão, o nosso diretor-geral, que é o Bena, também o Fernando Carneiro, o Rafael Ganso, o Gustavo e também o Alisson. Tá certo, Manzinho? Futebol brasileiro passado a limpo, futebol sul-americano. Agora vamos chegar ao futebol europeu, que tem lá em Portugal o Benfica na liderança, e a gente teve rodada. Nesse final de semana. Porto 1, Portimonense 0, Rio Ave 0, Benfica 1, Deportivo de Chaves 1, Braga 2, o Sport 3, Santa 0. Esses foram os jogos lá. E o Casa Pia agora só perde. O Casa Pia está numa descendente lá muito grande, lembrando que o Benfica, Juan, é líder e ele está com 10 pontos, né? 10 pontos à frente do Porto, e só faltam, Juan,
só faltam 8 rodadas lá. A Bundesliga, para surpresa de 0 pessoas, o Bayern é o grande líder. É o grande líder depois de 26 rodadas. Também lá só faltam 8 jogos, né? Lá só são 34 rodadas. Até a rodada passada, o Borussia era o líder, mas teve o clássico, né? Jogaram agora no final de semana, e teve goleada a favor do Bayern. Vou mandar um abraço para o Júnior Espetinho, o Júnior, que é promovente do torneio Sábado de Aleluia, lá na Lagoa do Serrote. No início do programa a gente atualizou, falou todos os jogos, premiação. Então um abraço aí para o grande Júnior, o Júnior do Espetinho, promovente desse grande torneio, Juan. Diga, Juan. Borussia que só começa a jogar contra o Bayern depois toma 4 gols, aí fica difícil. Aliás, Juan, agora o Bayern está 2 pontos na frente, né? Está 2 pontos na frente do Borussia. O Juan vai atualizar os jogos da Bundesliga do final de semana. Aqui, pode falar, Juan. Bremen 1, Hoffenheim 2, Cologne 0, Mönchengladbach 0, Bayern 4, Dortmund 2, RB Leipzig 0, mais 3, Union Berlin 3, Stuttgart 0, Freiburg 1, Hertha 1, Wolfsburg 2, Augsburg 2, Schalke 0, Leverkusen 3, atolado na zona de rebaixamento, Frankfurt 1, Borrom 1. O Juan, o Rez está falando que o JJ está na corda mão. Realmente, o JJ, ele está num momento ruim lá, mas já é certo que ele não fica. Mesmo que estivesse bem, ele não ficaria. Já caiu nas competições internacionais, nas competições lá da UEFA, e não sabe, tá certo, se ele vai terminar o contrato lá. Mas acredito que termine lá, eles não têm muito... Se bem que já colocaram o treinador para fora lá, mas como está finalizando, talvez ele encerre o contrato dele. A partir de julho estará livre no mercado. Mandar um abraço sem Sobral para o compadre Ivanir. O compadre Ivanir também, que é torcedor do Ceará e do São Paulo, também curtindo o bate-bola. Um abraço para ele. O Juan, lá o PSG é uma surpresa, não, é uma decepção atrás da outra. Perdeu, né? Perdeu em casa o clássico, mas mesmo assim dá com 6 pontos na frente do Lens, né, Juan? Do Lens. Mas lá o segundo colocado era igual ao Campeonato Brasileiro no ano passado. O Palmeiras na liderança e toda rodada mudava de vice. E lá na França está assim. Agora é o Lens que está na vice-líder, porque o Marseille acabou empatando também, né? Acabou empatando. E o Juan vai falar os jogos, começando com o PSG, que perdeu em casa 1-0 para o Lyon. E o Juan vai falar os principais jogos lá na França. PSG 0, 1 Lyon, Mônaco 4, Strasbourg 3, Angers 1, Nice 1, Clermont 2, Ajaccio 1, Nantes 0, Reims 3, Marseille 1, Montpellier 1. Esses são os principais jogos. Os principais jogos, como eu falei, repito, o PSG é o líder da competição. La Liga, né? La Liga teve rodada e o Barcelona acabou ganhando e ganhando bem. O Real Madrid também ganhou. Então mantém-se a diferença, né, Juan? Mantém-se a diferença de 12 pontos do Real Madrid em relação, aliás, do Barcelona em relação ao Real Madrid, mas a gente teve rodada completa e o Juan vai atualizar os jogos de La Liga. Mais uma vez, um abraço para todos os nossos amigos que curtem o bate-bola. Um abraço para o meu amigo Rez Pereira, para Ana Souza, para o Fabinho, também para o meu amigo Guaru, para o Lucidário, para o compadre Ivanir. A gente abraça todos os nossos amigos. O Antônio Cláudio, né? Antônio Cláudio, que é torcedor de São Paulo, também curtindo o bate-bola. Juan, os resultados de La Liga. Atlético Madrid 1, Bet 0, Villarreal 2, Real Sociedad 0, Real Madrid 6, Valladolid 0, o que até os 24 do primeiro tempo estava 0-0, né? E o Real Madrid fez 4 gols em 10 minutos. Celta de Vigo 2-2 com Almeria, Elche 0, Barcelona 4, Cádiz 0, Sevilha 2, Atlético Bilbao 0, Getafe 0, Girona 2, Espanhol 1, Mallorca 0. Sim, o Messi, Juan, o Messi, a torcida, o Messi está lembrando aqui, a torcida está pegando demais no pé do Messi, ou seja, está complicada a vida dele lá no PSG. O Messi que é campeão do mundo, mas a torcida pega no pé, e outro que a torcida pega no pé é o Neymar. A tendência é que esse
povo aí não fique no PSG para a próxima temporada, vamos só deixar terminar essa competição. O PSG que acabou perdendo tudo e vai ganhar aquilo que ele ganha quase todos os anos, que é o campeonato francês. Diga, Juan. Todo jogador que está em boa fase do Barcelona, se vai para o PSG, praticamente. Juan, só que o meu amigo Antônio Carlos está mandando um abraço para toda a família de Diniz Rodrigues, né? Para muitas familiares do Antônio Cláudio aqui no Barro Preto, e ele está abraçando os Diniz e também os Rodrigues, Juan. Série A teve rodada, rapaz, o Napoli pegou uma trauletada do Milan, lembrando que já eles vão se enfrentar pela Liga dos Campeões, lá em Nápoles. O Milan não tomou conhecimento, mas continua, a diferença é muito grande do Napoli em relação ao segundo colocado, que é a Lazio, né, Juan? A diferença agora são 11 mais 5, 16 pontos. 16 pontos, era 18, agora são 16 pontos. O Napoli, que já é campeão, falta apenas 10 rodadas lá. Nós já cravamos, o bate-bola cravou o Napoli campeão, não é isso, Juan? E a rodada começando, Juan, com a trauletada do Napoli, o líder perdendo. Napoli 0, Milan 4, Roma 3, Sampdoria 0, Monza 0, Lazio 2, Spezia 1, Salernitana 1, o Bolonha 3, Udinese 0, Juventus 1, Verona 0, Inter 0, Fiorentina 1, Cremonense 1, Atalanta 3. E a Juventus está a quantos pontos da Atalanta? Juan, a Juventus que está... A Juventus tem 4 pontos, né? 4 pontos. A Juventus que quer, a todo custo, conseguir uma vaga, Juan, nas competições europeias. Lembrando que nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Vamos falar do maior campeonato da Europa, né, Juan? Mandar um abraço para todos os nossos amigos que curtem o bate-bola aqui no Facebook e também no YouTube. Mandar um abraço para o presidente do Real Madrid de Penegal, meu amigo Marcos Cordeiro, ele que estará na Lagoa do Serrote com 2 quadros. Primeiro quadro, acho que o primeiro jogo é o Real Madrid. O primeiro jogo é o Real Madrid, quadro B, e a gente falou no início do programa. Amigos do Evandro, exatamente. Um abraço para o meu amigo Marcos Cordeiro, gente da melhor qualidade, um dos homens fortes dos torneios de penalidades também, tá certo, mano? Homem goleiro, homem bate, um abraço para o Marcos Cordeiro, também conhecido, né, como Lourão da Metalúrgica. O Juan, Premier League, Juan. Premier League que nós temos o quê? O Arsenal, né? O Arsenal é o líder ainda, com 6 pontos. Não, tá com um jogo a mais, né, Juan? Tá com um jogo a mais do meu livro. E tá com 9 pontos, né? 9 pontos à frente do... Aliás, só 8. 8 pontos à frente do City. O City que goleou, o Juan vai atualizar todos os jogos. Newcastle 2, Manchester United 0, West Ham, Southampton 0, Chelsea 0, Aston Villa 2, Bournemouth 2, Fulham 1, Arsenal 4, Leeds United 1, Brighton 3, Brentford 3, Crystal Palace 2, Leicester 1, Nottingham 1, Wolverhampton 1, Manchester City 4, Liverpool 1. Só 4? É sim. O Juan, a Premier League, né, que é uma grande, aliás, a maior competição, e tá aí a equipe do Arsenal. Será que o Arsenal vai ser campeão? Vou mandar um abraço também para o Paradinho. O Paradinho esteve aqui nesse final de semana. O homem viveu muitas aventuras aqui nesse final de semana. Um abraço para ele. Ele que acompanhou o jogo do Ceará e depois o jogo do Flamengo. Né? Ficou triste com o Ceará, mas ficou muito contente com a vitória do Flamengo em cima do Fluminense. Um abraço para ele. Um abraço também para Ana Janieri. Um abraço para Ana Janieri Carneiro, também curtindo bate-bola. Um abraço para ela, pô. Pois muita gente curtindo bate-bola. A gente agradece demais os seguidores da página do bate-bola, os nossos amigos do Facebook e os inscritos na página do canal Ceará Classe 79. Um abraço para todos. Estamos chegando no final do nosso programa. Lembrando que nesse meio de semana vai haver, tem Premier League, a gente vai falar no programa da próxima semana. Essa semana, lembrando para os nossos amigos que gostam de curtir o nosso programa, talvez a gente não vá fazer programa sexta-feira. É Semana Santa, né? Os meninos podem estar aqui, a gente vai atrás de pegar uma galinha, né, Juan, para fazer uma panelada. Aí a gente vai fazer programa sexta-feira, não. Talvez a gente faça na quinta-feira. Quinta-feira a gente vai fazer o bate-bolazinho especial na quinta-feira para atualizar os resultados do meio de semana e projetar os jogos do final de semana.
tá certo? Lembrando os nossos amigos, e a gente vai dar uma melhorada aqui no programa, nos próximos programas, nos próximos dias, a gente vai estar, se Deus quiser, dando uma melhorada aqui. Juan, vai ter a Copa do Rei que já teve o Osasuna ganhando do Bilbao 1-0, o jogo de ida, e o Barcelona fora de casa ganhou do Real Madrid 1-0. O Juan vai atualizar o jogo, Juan. Nesse final de semana, nesse meio de semana, a gente vai conhecer os finalistas. Dia 4, às 4 horas da tarde, Atlético Bilbao e Osasuna. Dia 5, também às 4 horas da tarde, Barcelona e Real Madrid. Ô, Juan, deixa eu mandar um abraço para minha irmã, a Erilane. Um abraço para ela. Gente, boa demais, curtindo o bate-bola, tá lá no Paradilho. E assim, rapaz, aqui dizer para ela que tem chovido muito aqui e ainda bem que a água é santa. Não posso perder a chance, né, mano? Certamente, hora dessa, ela tá lá perto do Paradilho me xingando, mas o brasileiro é assim, perde o amigo, mas não perde a piada, né? Também não perderia. É sim, irmãzinho. É a Copa da Itália. Copa da Itália também a gente vai ter jogos de ida. Os jogos de ida, lembrando, são 2 jogos. Tem clássico e tem um jogo muito mais ou menos. Inter e Juventus e a Cremonese, que não venceu absolutamente nenhum jogo na Série A, contra a Fiorentina, que é um time em ascendência. Teve uns períodos muito ruins, mas está tentando se reestruturar. É sim, Juan. O negócio é sério, né, Juan? Então, chegando no final do programa, vamos falar agora só do argentino, campeonato argentino, Juan, que teve rodada. Aliás, o River Plate é o líder, seguido do São Lourenço. E o Boca finalmente apareceu. O Boca deu a dar graça e o Juan vai falar os jogos da 9ª rodada do campeonato argentino. Banfield 0, Platense 2, Colón 0, Atlético Tucumã 0, Instituto 0, Tajeres 0, Tigre 2, Lanús 1, Racing 2, Huracão 1, São Lourenço 0, Independente 0, Barraca Central 0, Boca Juniors 3, foi acender logo passando do nosso Barraca. O Barraca Central e o River Plate ganhou 1-0, né? Do União Santa Fé. É sim, Juan. O Argentino Júnior 3-0 no Godoy Cruz e o Defensa e Justiça 0-0 com o Vélez Sarsfield. É sim, o campeonato argentino, né? Que a partir de amanhã os times argentinos vão também entrar na Copa Libertadores de América. A última notícia do nosso programa, falar quem mandou para a gente, o meu amigo Alberci, para vamos falar de Fórmula 1. Fórmula 1, a gente teve o grande prêmio da Austrália, circuito Albert Park, e a gente teve a vitória do Marco Verstappen. Marco Verstappen, da Red Bull, ganhou, seguido do Sérgio Pérez, o Alonso, né? O Alonso foi o quarto, aliás, o terceiro, e o Hamilton foi o quinto, o Sainz foi, aliás, o Alonso foi só recapitulando aqui, Verstappen ganhou, o Sérgio Pérez em segundo, o Alonso em terceiro, o Hamilton foi o quarto, e o Sainz foi o quinto. O campeonato mundial de Fórmula 1 que tem o Verstappen, aliás, a corrida de ontem, só lembrando, vamos aqui recapitulando, quem ganhou foi o Verstappen, o Hamilton foi o segundo e o Alonso foi o terceiro. E o Stroll foi o quarto. Agora, na liderança, está a Red Bull, está na liderança nos construtores. E aqui vai a classificação geral, que é o Verstappen na liderança, o Sérgio Pérez em segundo, o Alonso em terceiro, o Hamilton em quarto. Ou seja, agora sim, agora está atualizado, porque estava meio bagunçado. Vai acontecer uma finalista. Finalíssima feminina. A finalista feminina. A seleção brasileira foi campeã da Copa América, a Inglaterra foi campeã da Eurocopa. Dia 6, 15h45, vai ter Inglaterra e Brasil num jogão de bola. Vamos torcer, né, irmão? Vamos torcer para as nossas... Sabe que é muito difícil, porque a Inglaterra é uma seleção superior. Exatamente. Só lembrando, Juan, quem mandou as notinhas para a gente, tanto da Fórmula 1 como da finalista, foi o meu amigo Alberci Ripar. Agradeço demais ao Alberci, sempre ajudando o bate-bola. Diga, Juan, vamos embora. E diferentemente
do futebol masculino, do futebol feminino, tem título, não tem só a Copa do Mundo de 66, tem 4 Copas do Mundo, se eu não me engano, e é a maior campeã da Eurocopa. É sim, Juan, vamos embora. Por hoje tá bom. Mandar só mais uma vez agradecer os inscritos, os seguidores da página do Bate-Bola, os nossos amigos do Facebook, os inscritos no YouTube. Lembrando que na próxima quarta-feira, às 18h35, tem a faixa do esporte do meu amigo Alberto Ripardo no Facebook e também no YouTube. E certamente ele vai fazer o esquenta, vai fazer o esquenta da Libertadores, né, e da Sul-Americana. A gente vai acompanhar tudo o que acontecer amanhã, tudo o que acontecer na quarta. E quinta-feira, possivelmente, a gente vai fazer um bate-bola. Lembrando que na próxima sexta-feira a gente não vai trabalhar, é sexta-feira santa. E se Deus quiser, quinta-feira a gente retorna com mais um bate-bola. Mais uma vez a gente agradece os nossos amigos, o Antônio Cláudio, o Alberci, todos que participaram do bate-bola, o Lúcio Dalla lá na Santa Rita. Ou seja, agradece a todos os nossos amigos. Vamos terminar com o hino do Bahia. Antes de mandar um abraço, Juan, rindo do Água Santa, nós não vamos trocar o hino do Água Santa para não dar não dar azar, né, Juan? Deixar o Água Santa para o final de semana. Não vamos tocar o hino do Água Santa, vamos tocar o hino do Bahia, que foi o campeão baiano de 2023 e teve Vitor Jacaré fazendo gol e dançando, teve música lá na Sociedade da Bahia. Foi show de bola. Um abraço, boa noite, até quinta-feira com mais um bate-bola. Minuto 50 é sensacional. Somos a turma tricolor, somos a voz do campeão, somos o povo do amor, e sucessificação. Vamos abater esquadrão, vamos cheirar o vencedor, vamos conquistar mais um tempo. Bahia, 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 ouve essa voz de teu alento. Bahia, 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 mais um Bahia, mais um título de glória. Mais um Bahia.